Bom dia a todos. Está aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Convido a senhora Aline Bogo para participar, compor a mesa. Também a superintendente Daniele e ao secretário Cristiano Holtz, que compõem a mesa. Na sequência? Perfeito. Então, na sequência, a gente faz uma nova composição de mesa. Passo a palavra à minha colega vice-presidente da Comissão de Finanças, vereadora Indiana Barbosa. Bom dia a todos. Audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Abertura. Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, de acordo com o que determina o artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 62A da Lei Orgânica Municipal. Esta audiência pública terá duração de 2 horas, com início às 9h43 e término às 11h43. Agradecemos a participação de todos, autoridades, representantes de associações e de entidades, servidores, cidadãos e vereadores. Obrigado, vereadora. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização é formada pelos vereadores, vereadora Indiara Barbosa, vice-presidente, ex-presidente que vos fala, vereador Bruno Pessutti, vereadora Georgia Prats, o vereador Hernani, vereador João das Cinco Irmãos, vereador jornalista Márcio Barros, vereadora professora Josete e vereador Osias Moraes. Hoje, eu vou pedir uma gentileza aos vereadores que nós possamos cumprir o horário de 2 horas da audiência. O secretário Cristiano Holtz, ele tem uma agenda externa e gostaria que ele pudesse ter esse tempo para deslocamento. Então, eu peço aos vereadores que os nossos trabalhos obedecerão o seguinte critério: a explanação do Legislativo Municipal por conta da diretora contábil e financeira, a senhora Aline Bogo, depois a concessão aos membros da comissão e aos vereadores, e, na sequência, no segundo momento, a explanação do secretário de Finanças do município, o senhor Cristiano Holtz. Então, de imediato, eu passo a palavra à nossa diretora, a senhora Aline Bogo, ela que é diretora contábil e financeira da Câmara Municipal de Curitiba. Estão me ouvindo? Não, está desligado. Acho que agora está ligado. Bom dia, obrigada, vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aproveito para estender meu cumprimento a todos os vereadores dessa casa, a todos os cidadãos curitibanos que nos assistem nessa audiência, inclusive os servidores da Câmara Municipal de Curitiba. Quero dar as boas-vindas aos servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba e também ao nosso secretário de Finanças, Cristiano Holtz. Essa audiência tem como objetivo demonstrar e avaliar as metas referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023, os meses, então, de janeiro a abril desse exercício. Essa demonstração de metas atende, assim, os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também a nossa lei orgânica. Então, em relação ao nosso panorama orçamentário desse exercício de 2023, de acordo com a Constituição Federal, a Câmara poderia ter uma receita, nesse exercício, de até 4,5% das receitas de impostos e transferências constitucionais do município no exercício anterior, arrecadadas, então, em 2022. Esse valor de 4,5% totaliza, então, R$ 287.219.000,
porém o nosso orçamento, né, foi fixado ano passado, na LOA, em 170 milhões, atingindo então um percentual de 2,66% e não 4,5% a que teríamos direito. Desse valor orçado, nós empenhamos então nos meses de janeiro a abril de 2023, um total de 58.284.000, que representa 34,29% do valor orçado, e liquidamos nesse quadrimestre, então, 49.082.000, representando, então, 28,87% do valor orçado. Ainda nesses 4 primeiros meses, nós já encaminhamos ao Poder Executivo, a Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio de interferência financeira, então, é um valor referente a cancelamento de restos a pagar, né, que são despesas empenhadas em exercícios anteriores e que não foram gastas na sua totalidade, muitas vezes contratos estimados que não são gastos no total, em que a gente devolveu ao município, então, no total de 703.224, e também rendimento com aplicações financeiras dos valores que nós recebemos, que estão aplicados em contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, totalizando 518.000 nesses 4 meses. Esse valor, então, volta ao município para entrar como uma receita, né, que depois vai compor o valor arrecadado para o exercício de 2023. Totalizamos, então, uma devolução ao município nesses 4 meses de 1.221.000. Em relação às nossas despesas, nós temos 3 principais grupos de gastos, que são as despesas com pessoal, onde foi empenhado 69,5%, outras despesas correntes, 29,8% do valor empenhado, e uma despesa com investimento de 0,7%. Em relação ao grupo de despesa de pessoal, é o nosso principal grupo de gastos, nós temos um valor orçado no exercício de 128.380.000. Desse valor foi empenhado 40.520.000. Então, nós empenhamos 31,56% do valor orçado nesse grupo. Esse grupo está dividido, então, em vencimentos e vantagens fixas, onde nós tínhamos um orçamento de 104 milhões e foi empenhado 33.346.000. Obrigações patronais, um orçamento de 22.120.000 e foi empenhado 6.710.000. Gastos com indenizações, um orçamento de 2.080.000, foi empenhado, então, 463.000. E outras despesas com pessoal, um valor menor, um valor orçado de 160.000, que não foi realizado nada nesse primeiro quadrimestre. Nós vemos, então, que o percentual empenhado em relação ao orçado, ele está ali na média dos 30%, né? Como nós temos, então, 3 quadrimestres, para chegar ali, então, nos 100%. Ainda em relação às despesas com o pessoal, nesse slide a gente subdividiu, então, os vencimentos e vantagens fixas, ali que são os 3 primeiros dados ali da planilha, investimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, que totalizam, então, 15.781.000. Nesse valor estão incluídas as indenizações de servidores ativos, referente à licença-prêmio. Temos também o grupo de subsídios, num total empenhado no quadrimestre de 3.041.000, e vencimentos comissionados, 14.506.000. Ainda um valor pequeno, né, com o contrato que a gente tem, o convênio, aliás, com a Guarda Mirim, com menores aprendizes, de 17.386 no quadrimestre, e repetindo, então, obrigações patronais, 6.710.000, e indenizações, aqui principalmente a servidores aposentados, 463.000 no primeiro quadrimestre, totalizando, então, a despesa com pessoal, 40.520.000. Nesse gráfico, então, a gente tem aqui um panorama dessa despesa, onde a gente, então, dilui também as indenizações e obrigações patronais, tendo, então, um valor com efetivos 48,1%, com comissionados 42,8% e com subsídios 9%. Subsídios dos senhores vereadores. Em relação ao nosso segundo grupo, que são outras despesas correntes,
nós temos, então, um valor orçado para o exercício de 38.420.000, onde nós empenhamos no quadrimestre 17.353.362. Representa, então, um percentual empenhado de 45,17% em relação ao orçado. Nós vemos que no primeiro quadrimestre esse percentual sempre é maior, porque nós temos muito contratos globais que são empenhados já no início do ano e que eles se estendem muitas vezes para o ano inteiro. Subdividindo, então, esse grupo, nós temos benefícios assistenciais, nessa dotação que são pagos os auxílios creche, saúde e funeral, um total orçado de 2.500.000 e empenhado 738.603. Um valor orçado com auxílio alimentação de 3.495.000, que não tivemos nenhum valor realizado no quadrimestre. Material de consumo, 1.200.000 orçado, 568.000 empenhado. Serviços terceirizados, né, locação de mão de obra, onde os principais serviços são de limpeza e vigilância, 4.400.000 orçado, 2.508.000 empenhado. Serviços relativos a contratações na área de tecnologia, né, da informação e comunicação, um valor orçado de 6.550.000 e empenhado 4.557.000. Outros serviços de terceiros, no valor de 7.550.000 orçado e empenhado 4.765.000. O valor referente ao aporte ao IPMC, relativo ao equacionamento da dívida, né, com o Instituto de Previdência, um valor orçado de 12 milhões e empenhado 4.072.000. E ainda um grupo pequeno de outras despesas, 725.000 orçado e 142.000 empenhado. Ainda em relação ao grupo de investimentos, são as despesas de capital, nós temos um orçamento para o exercício de 3.200.000, onde foi empenhado 410.972, um percentual de 12,84% em relação ao orçado, né? Sendo que esse valor foi empenhado, então, em equipamento e material permanente, ainda não tivemos nenhum empenho referente a obras e instalações nesse primeiro quadrimestre. Em relação às despesas de diárias, despesas de viagem que foram executadas nesses 4 primeiros meses, esse valor totaliza, então, 16.335, sendo que 2.525 foram gastos com vereadores e assessores e 13.809 foram gastos com servidores. Desse total também, então, nós temos com diárias 1.830, com passagens aéreas 12.605 e com hospedagens 1.899. Em relação ao valor que foi inscrito de restos a pagar ao final do exercício de 2022, né, nós tivemos uma inscrição total de restos no valor de 5.527.000, onde desse valor já foram pagos 2.426.000, foram cancelados 703.224, esse valor cancelado, então, foi repassado ao município, e nós temos ainda de restos a pagar 2.398.251. Assim como determina a nossa lei orgânica, como a gente não pode trazer todos os empenhos e todos os contratos, né, nós trazemos aqui as liquidações nos principais contratos, os maiores contratos que a Câmara tem, desse primeiro quadrimestre. Então, em relação à locação de mão de obra, a gente tem um contrato com a empresa Obra-Prima de Limpeza, Serviços de Copa e outros serviços, onde foi liquidado 483.548 no quadrimestre, e também com a empresa Gênese, um serviço de vigilância, onde foi liquidado 865.710 no quadrimestre. Tivemos de gastos com combustível 73.133, com estagiários, um gasto liquidado no quadrimestre de 399.486, locação de veículos 252.954, serviço de manutenção predial 315.512 e um contrato de medicina ocupacional, medicina do trabalho, de 263.483. Ainda em relação aos contratos na área de tecnologia da informação e comunicação,
2 contratos com a Serpro, né, de computação em nuvem e e-mail, liquidado no quadrimestre 241.599, 2 links de internet, 148.607, contrato com a empresa Clique TI de locação de computadores, utilizados por servidores e vereadores, 565.286, e 2 contratos de software, um para a parte administrativa com a empresa Elotec, e a parte de gestão aqui do plenário com a empresa IT Sistemas. Os 2 totalizam 221.457, valor liquidado no quadrimestre. Em relação às nossas metas, o cumprimento dos nossos limites, nós temos esse limitador de 70% da folha de pagamento em relação à receita do Legislativo. Entende o Tribunal de Contas que essa receita seria, então, o valor máximo que a Câmara teria direito neste exercício, então, de 287.219.000. 70% desse valor, então, nós poderíamos ter um gasto de folha de pagamento no exercício de 201.053.000, e foi gasto no primeiro quadrimestre 33.810.000. Esse é o valor, então, da despesa de pessoal, excluindo as obrigações patronais. Então, seriam as despesas com folha de pagamento. Nós atingimos o percentual de 11,77 nesse quadrimestre, e apesar de que ele ainda vai somar, né, mais 2 quadrimestres, não chegaremos, acredito que nem a 40% desse percentual de 70% para o ano todo. Vendo a limitação que nós temos na nossa lei de responsabilidade fiscal, a Lei 101 de 2000, então, em relação à despesa de pessoal do município de Curitiba, tem uma limitação de 60%, sendo que desses 60%, 6% seria o limitador para o Poder Legislativo. Então, nós podemos gastar até 6% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Em relação à receita corrente líquida, valor calculado pela Prefeitura de Curitiba, né, que é a receita do município, nesse caso, em relação ao exercício móvel, então, seriam os últimos 12 meses. Nós temos aí o período, então, de maio de 2022 até abril de 2023, uma receita corrente líquida ajustada de 9.578.000.000. A despesa bruta com o pessoal do Poder Legislativo ficou em 220.227.000. Nessa despesa bruta estão somados as despesas tanto com pessoal ativo, quanto também com pessoal inativo, que é repassada à Câmara essa informação pelo Instituto de Previdência. Então, com pessoal ativo, 120.593.000, e com inativos e pensionistas, 79.643.000. Nós vemos que esse valor ele é depois deduzido nas despesas não computadas, né? Então, assim como as indenizações no valor de 1.678.000, nós também deduzimos os inativos e pensionistas, e temos uma despesa líquida com o pessoal nesse exercício móvel de 118.914.000, atingindo, então, um percentual de 1,24% da receita corrente líquida. A título de comparação, então, com outros quadrimestres, né, primeiro quadrimestres dos últimos 4 anos, nós temos, então, no primeiro quadrimestre de 2019, ali um índice da LRF de 1,41, depois 1,32, 1,26 e 1,14 em 2022, né, um índice que ele foi diminuindo, até porque nós tivemos... aí, com a pandemia, um valor congelado, né? Não foram permitidas recomposições inflacionárias nos vencimentos. Também tivemos aposentadorias, então esse índice ele vinha caindo, até que daí o ano passado, quando foi permitida a recomposição dos vencimentos e também com a posse de novos servidores, a gente subiu um pouquinho esse índice e chegamos em 1,24. Em relação ao índice da emenda constitucional, os valores que foram atingidos nos primeiros quadrimestres dos exercícios anteriores, então nós vemos ali de 12,88 para 12,12, depois 10,97, 11,32 e agora estamos em 11,77%.
O primeiro índice, então, que seria de 6% máximo, e o segundo seria de 70% máximo, aí somando dos 3 quadrimestres. Nessa apresentação aqui eu trago uma comparação, então, da despesa liquidada, né, que eu acredito que seja uma despesa melhor de se comparar no primeiro quadrimestre, como nós não temos o exercício todo. Não seria justo trazer a despesa empenhada, porque muitas vezes no primeiro quadrimestre você empenha despesas já de outros quadrimestres. Então, eu trouxe a despesa liquidada, são valores reais, valores atualizados a abril de 2023, onde nós temos, então, ali uma despesa de pessoal, que em 2022 ela estava em 37.664.000, 2023 ela está em 40.393.000. Outras despesas correntes, ela vem ali do 2019 de 5.377, depois foi para 6.191.000, em 2021 6.631.000, 2022 7.540.000 e 2023 8.566.000. E a despesa de investimentos, né, que tem ali, tem anos que não houveram despesas no primeiro quadrimestre, o que é comum, geralmente as obras e investimentos ficam mais para outros quadrimestres. Então, nós tivemos ali em 2019 218.000, depois em 2021 33.000, 2022 25.000 e agora em 2023 122.000 liquidado. Em relação ao aumento na despesa de pessoal, então a gente tem também a questão dessas indenizações de licença-prêmio, que no ano anterior não foram pagas no primeiro quadrimestre, né? E nesse exercício já teve um valor pago nesse quadrimestre. Em relação às outras despesas, a gente tem um crescimento principalmente nas despesas de tecnologia e também em relação ao aporte que é realizado ao Instituto de Previdência de Curitiba. Concluindo, eu trouxe para finalizar, então, uma comparação em relação às capitais que tem direito ao mesmo percentual do que a Câmara Municipal de Curitiba, né? Percentual de 4,5% das receitas arrecadadas do município no exercício anterior. Nós vemos ali que Curitiba, né, ela tem um dos menores orçamentos fixados para esse ano. A única ali que tem um orçamento menor que Curitiba é a cidade de Belém, a Câmara de Belém, que tem um orçamento de 120 milhões. E depois Curitiba com um orçamento de 170 milhões. Né? Nós vemos, então, que temos câmaras com menor número de habitantes e menor número de vereadores que têm orçamentos maiores do que o fixado para a Câmara Municipal de Curitiba. Então, ali Salvador, um orçamento de 248.213.000, Fortaleza, aqui são orçamentos do Poder Legislativo, tá? 269.172.000, Manaus, 270 milhões, Recife, 217.517.000, Goiânia, 195.672.000, Belém, 120 milhões, 608, ali, desculpa, faltou um zero, e Porto Alegre, então, 207.997.000. Gostaria de agradecer a atenção de todos e também a minha equipe, que trabalha comigo lá e que cuida com muito carinho de todos os estágios da despesa da Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigada. Convido a senhora Aline Bogo para que faça parte da mesa e nós abriremos as perguntas, iniciando pelos membros da comissão. Eu, particularmente, farei só uma pergunta, quero também cumprimentá-la pela explanação e os dados trazidos aqui de forma consistente. Em tempo ainda, quero cumprimentar as presenças da senhora Ana Cláudia Mello dos Santos, diretora da DAF, o Hussein Mesmar Júnior, da Débora Reis de Lima, Margarete Zimmermann Nakano, controladora, do senhor Daniel Dallagnol. E a minha pergunta, Aline, junto com os dados apresentados de contratos de tecnologia, eu observei que foi incluso comunicação. Qual seria essa comunicação, de fato, que foram esses recursos utilizados? Esses contratos não se referem a contratos da nossa diretoria de comunicação. Eles se referem a contratos, por exemplo, na área de internet, né, que são links de dados. Também na área de comunicação seria uma empresa Tricorp, que são locações de aparelhos telefônicos e de ramais, né, que
E também daí toda a parte de informática. Tem também pontos de rede, locações de impressoras, computadores, todos na parte de tecnologia. Fico grato. Quem tem mais inscrições? Vereador Indiara. Obrigada, vereador Serginho. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a Aline e toda a sua equipe pelo trabalho sempre realizado. Achei bem interessante esse slide que compara, né, o orçamento da Câmara com o orçamento de outras cidades de porte semelhante. Então, ali a gente já observa que a Câmara de Curitiba tem um custo mais baixo, né, do que outras câmaras de porte semelhante, né, como Porto Alegre, por exemplo, e outras. Então, é bem interessante. A senhora mencionou também, durante a apresentação, que já foi feita uma economia nesse quadrimestre de 1.200.000, aproximadamente, né? E eu questiono se tem uma previsão no ano de economia e de devolução para a prefeitura. Além, né, tem a questão do orçamento, né, que às vezes já é reduzido, mas, além disso, se tem já uma meta, um objetivo. Obrigada. Em relação a essa pergunta, nós estamos com um orçamento bem enxuto, né? Os vereadores já fixaram um orçamento de forma a não ficar com um valor preso aqui que o município possa usar. Então, a gente poderia ter fixado um orçamento bem maior, né? Então, os vereadores já optaram por fazer um orçamento para a Câmara de Curitiba menor. Então, nós temos a intenção, lógico que a gente às vezes não consegue usar ele na totalidade, porque às vezes a gente projeta algumas obras, algumas coisas que tem um cronograma e aí nem tudo se empenha no exercício. Mas a intenção é que seja usado aí praticamente 90%, 95% do nosso orçamento. Bruno Pessutti. Muito obrigado, presidente Serginho. Só parabenizar toda a equipe, em nome da Aline e de toda a equipe que é presente, que com muita responsabilidade e transparência conduzem a gestão das contas municipais da Câmara Municipal de Curitiba, fazendo com que nossa Câmara seja eficiente e, ao mesmo tempo, transparente, fazendo e cumprindo o seu papel legislativo com muita galhardia e muita presteza. Parabéns a todos. Perfeito. Temos mais inscritos. Eu vejo o vereador Rodrigo Braga Reis. De imediato a palavra, vereador. Tenho várias perguntas a fazer. Primeiro, parabéns, obviamente, pela excelente administração da Câmara Municipal. Vimos aí pelos gráficos que a Câmara realmente está muito à frente. Mas eu acho que há até um certo exagero, e é por isso que eu vou fazer alguns requerimentos aqui, em nome de todos que eu represento, não todos os vereadores. Primeiro, se a Câmara Municipal está tão enxuta, por que até o presente momento não foi colocado o auxílio alimentação para os servidores dessa casa? Porque nós temos condições, nós temos dinheiro para pagar, os funcionários e os servidores estão pedindo isso já há bastante tempo e até o presente momento não foi levantado isso. Nós temos condições de fazer o auxílio alimentação para os servidores dessa casa. Então, eu peço, por favor, qual é o procedimento? Se é projeto de lei, nós temos que fazer, quem é que tem que fazer? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você colocou que o pessoal não chega a 40%. Nós estamos muito abaixo do que o Tribunal de Contas determina. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, teve um projeto de lei do Éder Borges que está pedindo a instituição de cargos menores para os gabinetes. Então, também podemos levar em consideração isso, porque é importante ter cargos menores para que a gente possa fazer um melhor serviço para a população. Terceiro ponto, que eu acho espetacular dessa casa, são os programas de estágio e de menor aprendiz. Mas eu vi ali o programa de estágio, pelo menos o que você me falou, em R$399 mil o programa de estágio e de menor aprendiz. Próximo, inclusive, do gasto que nós temos de medicina do trabalho. Por que não aumentar esse programa? Eu conheço vários estagiários que trabalharam aqui na Câmara, que estão trabalhando hoje em grandes empresas e que foi de suprema importância esse primeiro emprego dele. Por que não a Câmara Municipal não aumentar isso? Então, o que eu vejo é que há até um certo exagero, né, de contenção. Por exemplo, eu quero usar o auditório lá não posso usar mais o auditório no primeiro semestre porque não fizeram a licitação para
a equipe que trabalha lá para atender os vereadores aqui. Então, eu só queria... você é uma pessoa de extrema competência, a gente vê pelos números aqui, mas eu acho que está tendo um certo exagero. Eu acho que, primeiramente, essa questão do auxílio à alimentação dos servidores dessa casa tem que ser colocada em pauta imediatamente, porque a contenção de gastos é tão grande, e a gente viu que o orçamento da Câmara Municipal de Curitiba é a metade de outras cidades com menos habitantes. Então, eu não entendo por que o exagero também de todo ano ficar competindo para devolver dinheiro para a Prefeitura, e em detrimento dessa casa que faz a fiscalização da Prefeitura. É importante que essa casa trabalhe muito bem para fazer uma melhor fiscalização, para que a gente possa atender melhor. Os servidores saem daqui, vão lá para o Tatuquara, aí o servidor tem que voltar correndo porque não tem condições de almoçar, porque ele não tem um auxílio à alimentação. Então, por favor, só queria que levantassem esses assuntos, porque eu entendo que há um exagero. Então, leve em consideração o nosso pedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu passo de imediato a palavra à senhora Aline. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis, pelas perguntas. Primeiro, em relação, então, respondendo à questão do auxílio alimentação, essa é uma discussão na Câmara, né, que já vem há algum período, e sempre se tinha uma dúvida se era possível ou não era possível proceder com esse benefício, né? Até porque se diziam que esse valor havia sido incorporado no passado, mas que essa administração agora, né, na figura do nosso presidente, fez uma consulta ao jurídico, então foi definido que é possível, e isso está em andamento, está sendo verificado, está aberto um processo que já foi tramitado para o jurídico, e tem essa previsão, inclusive por isso que tem esse planejamento no orçamento, né? A gente viu ali que tem um valor orçado, porque realmente existe esse planejamento e existe a intenção de que esse processo seja tramitado e que a partir aí do segundo semestre esse benefício seja estendido aí aos servidores do Legislativo. Em relação aos estagiários, a gente viu ali que então a Câmara, a partir desse ano, né, ela também criou esse convênio, além da gente ter o contrato com os estagiários, tem agora esse convênio com os servidores da Guarda Mirim, e a gente tem uma preocupação muito grande de não ter um número grande de estagiários. A gente pode ter um número maior, de acordo com o contrato, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com esses estagiários, para que quando eles estejam aqui, a gente realmente possa ter um supervisor, né, que tenha o curso de formação, que possa orientar o estagiário. Então, a gente está agora com... no mês de maio, a gente fechou em 102 estagiários, né, na liquidação. E esse contrato, ele, na verdade, a intenção dele é que ele não seja acrescido mais, né? A intenção é que ele fique nesse patamar mesmo desse percentual de estagiários. Em relação aos cargos, aí realmente é uma pergunta que eu não posso responder, depois não sei se a administração, né, aí na nossa diretora ou o presidente querem complementar esses cargos menores. Teria realmente, eu acho, que fazer um estudo, mas o que eu posso dizer é que existe aí um convênio, né, um contrato com a Universidade Federal, que está sendo estudado aí um plano de carreiras, né, então eu acredito que nesse trabalho aí realmente possa haver essa discussão em se ter cargos, então, comissionados num valor menor do que o inicial hoje, né? Eu acredito que essa é a dúvida do vereador. Em relação ao auditório que o vereador falou, eu acredito que seja questão de operação de áudio e vídeo, não sei se era esse o... Aline, posso complementar? Pode, com certeza. Duas questões. Primeiro que tudo, bom dia a todos e todas, mais uma vez. Primeiro que tudo que nós fazemos aqui é com responsabilidade. A Aline sabe disso, a gestão de todos os nossos contratos, a gestão de pessoal, sempre é feito com responsabilidade e seguindo um orçamento que foi definido, inclusive, no ano passado. Esse é o orçamento que foi definido pelos vereadores em 2022 para o exercício de 2023. Em relação a essa questão de cargos, né, de funcionários aqui da casa, de fato, está sendo feito um estudo pela Universidade Federal do Paraná, já era um convênio que vinha sendo celebrado
anteriormente, nós demos continuidade a isso, está sendo feito esse estudo e todas as sugestões que são feitas pelos vereadores serão incluídas durante esse processo. Em relação à questão da utilização dos espaços, nós temos aqui nesse espaço limitações e elas vão ser respeitadas. Os nossos funcionários, os nossos diretores sabem que o Ministério Público está nos cobrando diversas situações em relação à manutenção deste que é um plenário histórico e tombado pelo patrimônio histórico do Estado do Paraná, e por isso nós estamos utilizando outros espaços da Câmara. E os vereadores que utilizam os espaços o fazem de forma regimental. Aquilo que está definido em nosso regimento é aquilo que nós cumprimos e colocamos à disposição de todos os vereadores de forma igualitária. Pode-se haver mudança nos regimentos, né, como foi feito no ano passado, inclusive com sugestão de se utilizar de forma indiscriminada, de forma ilimitada por todos os vereadores. Aí nós teremos que fazer talvez somente sessões solenes, somente audiências públicas, para atender uma mudança de regimento. Em relação à questão contratual, que nós tivemos a finalização, ou iria finalizar um contrato de transmissões, né, com os servidores que são terceirizados aqui de uma empresa que estava prestando serviço aqui para a Câmara Municipal de Curitiba. O que houve é que este contrato estava chegando ao final e nós, de forma muito célere, com todos os nossos departamentos envolvidos, conseguimos fazer uma licitação dentro de todos os parâmetros legais, porém em tempo recorde, e esse contrato já está renovado. Nenhuma das transmissões, das audiências, das sessões da Câmara ficará sem a transmissão, porque nós queremos fazer tudo de forma absolutamente transparente. Então, não haverá interrupção e nem paralisação na realização de sessões solenes, de transmissões de comissões e das sessões plenárias dessa casa. Então, complemento a informação da nossa competente Aline, era esse, presidente Serginho. Tem mais? Quer complementar? Obrigada, senhor presidente, pela complementação. Acredito que... Aline, mais uma vez, ainda só para dizer do regimento, né, em relação à resolução que foi alterada em 2003, o artigo 3º, em relação à questão da utilização dos espaços, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: cada vereador terá direito à concessão do uso das dependências de que trata esse artigo por, no máximo, 3 vezes em sessões legislativas, ou seja, durante todo o período. Então, é isso que nós fazemos, cumprir o regimento. Só isso. Obrigado. Obrigada, vereador Serginho. Quero agradecer, então, toda a atenção dispensada, agradecer aos vereadores, todos os servidores que nos auxiliam lá no nosso trabalho, né? Pessoal daí da presidência também que auxiliou e da comunicação, que ajudaram no layout da apresentação. Agradeço à Comissão de Economia e me coloco à disposição também, né, quando não estou aqui no plenário, mas nós estamos lá na contabilidade e sempre que precisar, nós estamos lá também para esclarecer as dúvidas que os vereadores tenham. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora Aline e toda a sua equipe, da forma responsável que vem fazendo a gestão ao longo desses anos e de forma muito transparente também trazendo os dados do Legislativo Municipal. Então, nós encerramos esta primeira parte da audiência e agora eu convido o senhor secretário Cristiano Holtz, também a superintendente executiva Daniele Regina dos Santos, presente conosco, o superintendente fiscal Mário Nakatani Júnior. Quero também cumprimentar que estão presentes conosco o Departamento de Orçamento, o senhor Carlos Eduardo Cucouch, o Departamento de Contabilidade, na figura do senhor Claudinei Nogueira, o Departamento de Rendas Mobiliárias e ISS, o senhor Adriano de Andrade Manzep, e acompanho também os assessores Eduardo Moraes Markovski e também Jaderson Goulart. Então, sejam todos bem-vindos. Fica a saudação desse legislativo aos servidores que acompanham esta audiência. Nós faremos agora a mesma metodologia, 2 minutos para a pergunta, e o secretário fará a devolutiva das perguntas dos vereadores. Sempre lembrando a ordem que nós abriremos as inscrições primeiro para os membros da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Na sequência, eu solicito aos vereadores
que se inscrevam através do sistema. Então, de imediato, eu já passo a palavra e pedindo a gentileza para que nós possamos manter o horário previsto desta audiência. Já estamos utilizando o tempo de 2 horas. Então, de imediato, eu passo a palavra ao senhor secretário, doutor Cristiano Holtz, representando o Executivo no dia de hoje. Senhor presidente, vereador Indiara, vereador Celso, demais vereadores e vereadoras, presidente Sérgio, vou ser bastante objetivo, porque esse primeiro quadrimestre, senhor presidente, ele é um quadrimestre que pouca movimentação existe. A gente pega o final do ano, pega o início do ano, Vossas Excelências verão, principalmente na apresentação, quando fala dos números da... Fique à vontade. Quando fala dos números da educação, perceberão que está bastante baixo, porque a gente não tem educação funcionando em janeiro, fevereiro, né? Então, a gente tem aí números que se recuperam durante o ano. Então, vou direto lá ao ponto. Peço perdão por não estar usando o meu terno, senhor presidente, que o senhor viu ali que deu uma falha na manga do meu terno, daí eu não consegui vesti-lo. Vamos lá. Vamos falar das receitas primeiro. Quem que vai me ajudar ali no telão para as pessoas poderem acompanhar também? Aí. Pode ir lá já para a página 4 das receitas. Então, a gente teve um incremento ali, receitas correntes, né? Sempre comparado ali, a variação real com o primeiro quadrimestre de 22, né? Então, a gente tem esse primeiro quadrimestre, sempre fazendo essa lembrança, o comparativo com o primeiro quadrimestre do ano passado. Nós tivemos as receitas correntes, um aumento de 5,33%, receitas de capital, nós tivemos uma redução de menos 24,6%, receitas intra-orçamentárias também uma variação de 7,2%, e as nossas receitas tiveram uma variação positiva para 4.008.912. Então, também essas receitas ali são as extra-orçamentárias. Como já de costume eu tenho feito, a gente passa os números e depois a gente deixa mais tempo para as perguntas, porque os números eles são esses, né? Não tem o que questionar. Pode passar? Aí a gente tem um quadro também que apresenta o total da nossa realização de receitas, 38%, as correntes 40,9%, a de capital a gente tem essa redução, ele não atinge o 33%, né, mas a gente recupera durante o exercício. Como eu disse, o primeiro quadrimestre ele é bastante atípico, intra-orçamentárias de 34,1% e as receitas de 39,3%. A gente vai para a pirâmide agora, apresenta ali as taxas. Pode passar. Isso. As taxas ali, a gente tem uma pequena redução referente ao primeiro quadrimestre, que a nossa metodologia de cobrança do IPTU desse ano foi um pouco diferente dos anos anteriores, que nós passamos a cobrança para abril, né? Então, ali entra também a taxa de coleta. É por isso que a gente tem essa pequena variação. O ITBI, a gente tem uma variação positiva de 1,9%. O imposto de renda também retido na fonte, a gente tem uma variação de 15%, que a gente passou a partir de agosto do ano passado. A gente teve um significativo aumento, porque a gente passou a fazer a retenção também das transferências do FPM, já ela fazer as retenções dos repasses. O que é basicamente isso? Isso basicamente é um adiantamento do valor que a gente vai receber do FPM, né? Então, não é que a gente está incrementando este valor de retenção. É um valor que ele vem descontado do FPM, ele só muda o tempo de recebimento. A gente passa a receber antes, né? Então, a gente não tem essa variação, não tem valor a mais, um valor maior. A gente tem antecipação no tempo.
Também a gente teve ali do IPTU 1,9 comparado com o primeiro quadrimestre, porque do ano passado a gente teve a primeira parcela e mais duas, né? Esse a gente só teve a primeira parcela, a taxa única, né? O pagamento único, que Vossas Excelências, quando fizeram o ajuste, colocaram lá de forma sábia os 10% de desconto. Isso deu um grande incremento no recebimento. Nós tivemos praticamente 57%, é isso, né, Mário? 57% de recebimento à vista. 57% do valor orçado do IPTU, do valor total do IPTU, foi pago à vista pelos contribuintes de Curitiba. Muito os anos anteriores. A média era 30%, 35%. Nós tivemos aí um incremento bastante significativo. O ISS também ele tem apresentado crescimento nesse primeiro quadrimestre, fruto da organização da sociedade curitibana, né? Também do município de Curitiba, que apresenta incentivos, mas os serviços têm se mostrado bastante fortes e ativos. Isso aqui, vereador, eu faço um parênteses aqui já para falar da reforma tributária, senhor presidente, se o senhor me permite. O que é o grande foco da reforma tributária prevista pelo governo federal? Quando eu falo governo federal, não pensem que tem ideologia, né? Longe disso, é só uma questão de quem é o ente, né? É só o ente que está tratando do tema, responsável pelo tema. Então, a reforma tributária ela vem sendo conduzida pelo governo federal e ela praticamente acaba com o pacto federativo, porque ela tira dos municípios a gestão plena do ISS e demais tributos. Os municípios passarão a ser mero carimbadores e fiscalizadores e detentores de PIRES, porque a gente vai ter que andar com o PIRES na mão para receber o dinheiro que hoje a gente faz a gestão. Então, é muito preocupante a forma com que está sendo conduzida. As capitais, elas defendem a reforma, a PEC 46, que tem uma metodologia diferente. Ela preserva o ISS nos municípios, ela traz unificação dos tributos estaduais e dos federais. Então, ela simplifica a forma de cobrança. O nosso objetivo é que as câmaras municipais também passem a adotar esta defesa da PEC 46. O senhor prefeito Rafael Greca está em João Pessoa, onde vai participar da FNP, da Federação Frente Nacional dos Prefeitos, hoje, amanhã e sexta-feira, onde será discutido com todos os prefeitos das capitais e também dos municípios essa questão da reforma tributária. Nós não podemos deixar ou permitir que se feche ou que se fechem os municípios, porque é exatamente isso que vai acontecer se forem aprovadas ou a PEC 45 ou a 110 da forma que estão. Isso é extremamente preocupante. Dito isso, senhor presidente, eu já passo para o próximo, que também é um gráfico que demonstra a arrecadação do ICMS. Como eu já havia dito no quadrimestre anterior, nós teremos uma queda de arrecadação do ICMS, muito por conta dos tributos, da alíquota, né, que foi reduzida, e agora entra também uma nova forma de cobrança. A expectativa é que a gente possa recuperar um pouco esse repasse. O Fundeb também tem uma queda de 12,25%, o SUS vem caindo já há algum tempo, o IPVA por conta do primeiro quadrimestre, que é o quadrimestre do recebimento do IPVA pelo Estado do Paraná. Pode passar. As receitas de capital, nós temos ali, não transferências, né? Receitas de transferência. As transferências de capital, nós temos uma diminuição de 56,7%. Isso a Dani mais à frente vai explicar, Vossas Excelências.
Outras correntes, nós temos uma superior, né, um índice positivo, o FNDE e o FPN. A Dani pode explicar ali, senhor presidente, o que é essa questão do capital, a vossas excelências? Fazemos um jogral aqui. A questão do capital nós temos a receita das transferências conforme o andamento das obras, né? Então, nós esse ano temos um grande andamento para ser dado às obras, mas as obras ainda estão, as grandes obras estão em boa parte na fase de licitação, e as que já foram licitadas estão iniciando e apresentando suas primeiras medições. Então, por isso que ainda nós não temos, nesse primeiro quadrimestre, uma realização significativa de transferências aí de capital. Isso. Grandes obras a gente pode entender ali como eixo leste-oeste, os binários necessários, né? O Interbairros 1 e 2, os binários necessários para a ligação e execução desses planos. Nós temos empenhado, já reservado para este ano, R$1 bilhão para essas grandes obras, né? Então também pode passar essa aí, a gente já vai para um quadro. É um quadro que demonstra ali a evolução, né, a evolução ou involução, no caso do SUS, dos repasses do SUS, do FPN e do FNDE, né? Então a gente faz esse acompanhamento. O SUS ele cai para 979, o FPM para 474 e o FNDE para 79 milhões. O ICMS, receitas de transferências, né? A gente tem o ICMS tem uma redução, pode passar a tela. O ICMS tem uma redução para 642, o IPVA tem uma evolução para 606. Isso muito fruto do preço e valores dos veículos, principalmente os veículos usados, que teve um grande acréscimo na tabela FIP, né? E porque o Estado não faz diferenciação de alíquota, né? Então, é uma alíquota padrão, como a gente fez com o IPTU, a gente tem uma alíquota padrão e assim o SUS também, os repasses do Estado, a gente teve um decréscimo ali de 144 para 51. A gente já entra na área das despesas. As despesas correntes, nós temos um aumento para 8,27, comparado ao quadrimestre de 22, para 2.963.287 bilhões. Despesa de capital, 526 milhões, né? Nós temos um acréscimo de 32%. E as despesas intra-orçamentárias, 442,01, uma redução de 8,2%. No fechamento, no cômputo total, nós temos um acréscimo no primeiro quadrimestre comparado com 22 de 11,29%. Aí é um gráfico que demonstra a realização das receitas no primeiro quadrimestre, todos praticamente dentro dos 33%, que é a divisão que a gente faz para os quadrimestres. As despesas correntes, já é o próximo gráfico. Despesa corrente, nós temos ali o pessoal em encargo social, 1,820 bi. A despesa com despesas correntes com outras despesas, 1,53. Juros e encargos da dívida, 35,6 milhões. Despesas de capital ainda, amortização da dívida, a gente tem uma redução de 45,8%. A inversão financeiras, a gente teve um acréscimo de 130%. Investimentos de 65,4% de acréscimo. Metas e limites. Sempre lembrando, vereador Indiara, que na segunda-feira nós teremos audiência pública da LDO, onde a Dani estará presente junto com a equipe para fazer todos os esclarecimentos. Talvez seja tão mais importante essa reunião da LDO do que a de hoje, porque a de hoje é basicamente pro forma por conta do, como eu disse, do início do ano, que não tem muita movimentação, não se exercita muito janeiro e fevereiro no Brasil, como acontece no resto do mundo, que junho, julho e agosto, né, vereador Bruno, que daí eles praticamente fecham. Resultado primário, né, dos limites da dívida, na LDO nós temos uma previsão de 334, realizado 605,
Resultado nominal 106, realizado 704, receitas correntes de 10.706, 114 e as deduções de 111 bilhões. O total da receita corrente líquida nós temos 9.594, 487, uma variação positiva de 2%. A nossa dívida consolidada de 1,36 bi, a dívida consolidada líquida de menos 3,29 bi, é na próxima página. E daí a gente mostra esse quadro de calor ali, o atual é de 34,4, a gente chegaria em alerta 108, limite 120, ou seja, a gente está bem, bem no azul, como demonstra a barra de calor. Esse é o quadro que a gente demonstra as metas e limites, né, que são os nossos empréstimos que a gente teve, os empréstimos externos, e daí a gente já começa a demonstrar a efetiva execução e utilização desses valores, né? No BID 53%, o NDB 10% e a Agência Francesa de Desenvolvimento 37%. A gente não colocou o BRICS ali porque ele não está acontecendo ainda, mas a expectativa é essa. Nós temos metas e limites da dívida externa, a Caixa Econômica, ele tem um pequeno aumento para 382, a RPPS 296, o PASEP para 179, que a gente tem um acréscimo aqui, porque a gente fez um acordo judicial para pagamento de uns valores de PASEP que eram cobrados em duplicidade, tanto do IPMC quanto do município, e havia uma discussão judicial quanto a isso. Chegamos numa condição de fazer o acordo para pagamento. O que... A dívida nunca amortiza. Não. Mas daí a gente chegou numa condição de fazer um acordo, foi feito um acordo direto com a Procuradoria da Receita Nacional, da Fazenda, e daí isso a gente vai conseguir fazer esses pagamentos. Esse é o primeiro de 3, né, Dani? Nós temos 3 e esse é o primeiro que foi feito. Ele é vantajoso para o município, né? A licença-prêmio que a gente vem pagando, 37,3, o Banco do Brasil, 33, a Agência de Fomento, 19,2, o BNDES, 13, Inovações, 111, Receita Federal e INSS, 7, Coab, 1,6 e precatório 0, porque a gente faz os pagamentos. O precatório, quando só entra aí como dívida interna, a partir do momento que você não faz o pagamento dentro do ano. Como o município de Curitiba já tem feito os pagamentos dentro do ano, inclusive esse ano novamente houve o adiantamento do pagamento haverá o adiantamento que agora em junho a gente paga os precatórios previstos até 31 de dezembro deste ano. Então por isso que ele entra ali como 0, que a gente não tem dívida, na verdade, né? A gente tem os precatórios. Metas e limites, as garantias concedidas, na próxima página. 239 milhões, a gente tem ali também uma barra de calor, o atual é 2,5, o alerta seria de 19 e a gente está bem dentro do apresentável. Operações de créditos também, a gente tem na próxima página, as operações de crédito de 26 milhões, antecipação de receita 0, próxima página. 0, também na barra de calor a gente tem um atual de 0,28 e o alerta seria de 14,4, o que a gente demonstra uma boa condição fiscal. Despesas com pessoal, também estamos dentro do limite apresentado, é a próxima página. A gente tem ali 4,097 bi, 42,78%, sendo que 42,78% e o alerta seria de 51,3%. A gente tem uma boa margem, sempre lembrando que já tramita está aqui já, né, Dani? Tramita nesta casa os planos de cargos e carreiras, né, que
haverá um pequeno impacto aí, com absoluta certeza, neste índice. O limite de propaganda e publicidade, a gente sempre apresenta ele bastante comedido, 0,23%, com o limite de 0,60%. Então, a gente está dentro também do previsto orçamentariamente na LDO. Aqui é a próxima página. Aqui é aquele quadro que eu me referi, senhor presidente, no início, que a saúde atinge porque saúde não para, né? Então, ela atinge o ano inteiro, praticamente atingindo já o índice exigido. E a educação, como a gente tem dezembro, janeiro e fevereiro, o nosso índice exigido é 25%, estamos em 17%, mas com absoluta certeza a gente chega no final do ano com o cumprimento mínimo do índice e até maior, como a gente tem feito nos últimos anos. Basicamente, senhor presidente, é isso que a gente tem os números a apresentar, e agora a gente fica à disposição dos questionamentos, que me parece mais produtivo para casa e para nós também nos esclarecimentos de vossas excelências. Perfeitamente. Agradeço a explanação. É importante também frisar que os balanços do primeiro quadrimestre já estão disponíveis. A Câmara recebeu o relatório de gestão fiscal e todos também podem ter acesso a essas informações. Eu vou iniciar as perguntas, senhor secretário. Que observei são 2 pontos. Ontem nós tivemos aqui a audiência da saúde, a secretária nos trouxe os dados de que forma que está sendo desenvolvido orçamentariamente esta pasta. O que eu perguntei a ela ontem, que o SUS, se o SUS, de que forma que ele estaria fazendo algum aporte, sendo que o município ele vem ao longo dos anos sempre aportando um valor maior. Então, hoje o município de Curitiba ele aporta quase 54% do que o SUS, o Sistema Único de Saúde em Curitiba, sendo que o governo federal em torno de 40% e 5% do governo estadual. Então, fechando o orçamento total. E observei também que ele teve uma queda de repasse no SUS. Também observei que o Fundeb, eu não sei se é o período, o calendário, também teve um repasse menor. E o ICMS, ontem, o secretário de Fazenda esteve na Assembleia Legislativa, demonstrando que o Paraná parece que ficou deficitário em 6 bilhões de reais. E também aponta uma queda na arrecadação e, consequentemente, o município acaba recebendo menos. Então, são esses 3 pontos que eu observei. Eu também comento sobre o PASEP. O PASEP há muitos anos são discutidos com os municípios, que é uma dívida fundada por os municípios com a União, e a União ela não amortiza a dívida, são taxas, acho que taxa Selic. Então, eu sempre faço um apelo, acho que o Congresso deveria observar esta questão mais próxima dos municípios, para que, de fato, essa dívida ela atinja a sua amortização, que ao longo dos anos os municípios só vêm pagando. Vossa Senhoria nos trouxe informação que agora houve um acordo com a Secretaria Nacional, foi que a Secretaria, né? Secretaria Nacional, visando um aporte, visando o pagamento, o município efetuará os pagamentos, isso beneficiando o município também, porque os municípios, quando eles aportam esse valor pago ao PASEP, da forma que o governo federal instituiu a cobrança, ele deixa de ir para outros serviços aos munícipes. Eu quero também parabenizar aqui na pessoa da Procuradora-Geral, doutora Vanessa, que ao longo dos anos esta casa não recebia o relatório de precatórios. E pontualmente, desde que ela iniciou a gestão na Procuradoria, a Câmara Municipal tem recebido dentro do prazo, e a gente fala do prazo legal, porque a responsabilidade fiscal exige que a Procuradoria envie a esta casa, excepcionalmente vem para a Comissão de Finanças, e tem chego dentro do prazo previsto a previsão de pagamento desses precatórios, que também estão em dia, como Vossa Senhoria acabou de explicar. Então, seriam só essas observações. No Fundeb, no repasse do ICMS e do SUS, gostaria desses comentários. Vou fazer uma sessão com 3 perguntas, uma rodada com 3 perguntas.
Então, de imediato, a vereadora Indiara, na sequência, a vereadora Bruno Pessutti. Os demais, por gentileza, se inscrevam no sistema. Obrigada, vereador Serginho. Cumprimento o secretário, a Daniele, toda a equipe da Secretaria de Finanças. Nós avaliamos também o relatório do Siconf, né? E temos algumas perguntas em relação à variação, a atualizações que houve em relação ao previsto inicialmente e o valor atualizado. Uma delas é em relação ao gasto com previdência social, que teve uma redução de quase 600 milhões. A previsão da dotação era de 2,5 bilhões e passou para 1,9 bilhões. Então, é uma redução de quase 600 milhões, é um valor relevante, né? Então, questionamento por que essa redução. Outra dotação também que teve uma atualização relevante foi a linha de urbanismo. O gasto com urbanismo também tinha uma previsão de 1 bilhão e foi atualizada para quase 2 bilhões. Então, ou seja, dobrou, mais do que dobrou, um pouco mais. Então, também qual é o motivo dessa variação. Outra atualização foi em relação à dotação de tecnologia da informação. Também passou de 105 milhões para 186, quase 187 milhões. Tecnologia da informação. A linha de tecnologia da informação. Teve um aumento de 82 milhões. E, por último, a linha de habitação também, que tinha uma dotação inicial de 33 milhões e aumentou para 57 milhões. Também teve um aumento de 24 milhões, quase 74%. Então, também qual o motivo dessas variações? Eram essas? Palavra, vereador Bruno Pessutti. Somente para parabenizar o nosso secretário Cristiano Rotz, a Dani e toda a equipe. O impacto causado pela redução do ICMS, ele tem afetado as contas municipais. Não ficou claro, talvez, o valor que a cidade deixou de arrecadar, foi colocado em percentual, mas quantos milhões de reais a cidade deixou de arrecadar e o que isso impacta, secretário, na realização de obras e investimentos para melhorar não somente a infraestrutura urbana, mas, por exemplo, para melhorar o atendimento em saúde, melhorar o atendimento em educação. Essa que foi uma medida tomada no final do ano passado e que tem impactado não somente as contas do Estado, mas também a conta do município. De que forma que isso pode ajustar nos próximos meses? Nós fechamos, então, esse bloco. O senhor Cristiano Rotz com as devolutivas. Bom, basicamente, senhor presidente, quando a gente fala de Fundeb, né, que tem uma redução, tudo está envolvido junto com o calendário e também com os repasses do FPM e do ICMS. Então, ele, não havendo essa redução de repasse desses impostos, basicamente cai o Fundeb também. O PASEP é aquilo que Vossa Excelência já falou, a gente está promovendo a gestão fiscal, ela não se faz somente com contenção de gastos, mas também a recuperação e corte das torneiras abertas, né? E o PASEP era um que a gente punha o dinheiro e continuava pingando, né? Então estava sempre, a gente não conseguia fazer a contenção desse gasto. Com esses acordos sendo realizados pela Procuradoria, e aqui quero deixar muito claro a minha quase que veneração à doutora Vanessa, que ela é uma pessoa fantástica, espetacular. Eu sou completamente suspeito para falar dela, eu considero ela uma irmã. Fui estagiário dela, então quero dizer assim que sou suspeito para falar da competência da doutora Vanessa junto à Procuradoria, e não só à Procuradoria, mas também como advogada, e ela tem conduzido muito bem esses acordos e essas realizações dentro do município de Curitiba. 36 milhões mês, né? Não, no quadrimestre. Tá, mas no total daí. Então, e também dizendo e elogiando a condução da doutora Vanessa, senhor presidente, que não só
o relatório de precatórios, mas nós também passamos a ter os relatórios de risco e previsão de gastos para as ações em trâmite no município de Curitiba, que ela tem apresentado para nós também, o que é muito importante para que a gente possa elaborar. Então, mais uma vez, agradecer a doutora Vanessa na condução da PGM. Vereador Indiara, essas questões que Vossa Excelência apresentou, eu vou passar para a Dani, porque ela tem os números exatamente na cabeça. A Previdência Social, a gente tem algumas questões que envolvem o nosso IPMC, que nós estamos buscando fazer o saneamento dele também, e a gente pretende fazer uma ação efetiva ainda neste ano, para que a gente possa fazer o saneamento do IPMC, para que a gente deixe os nossos funcionários mais tranquilos quanto à questão de aposentadoria futura, né, para que a gente possa fazer as adequações. O urbanismo, não houve uma diminuição e sim um aumento, como Vossa Excelência aumentou, que é basicamente a manutenção da cidade, né, e as ações do urbanismo que eles vêm fazendo de fiscalização e ações. A tecnologia de informação são as questões, são questões ligadas ao etéreo, coisas que a gente não vê, mas são questões que, se a gente não fizer atualizações de sistemas, evolução de sistemas, a gente passa a ver fila, passa a ver mau atendimento, passa a ver questionamentos, passa a ver reclamações. Então, o que a gente está fazendo com essa tecnologia de informação, basicamente, é fazendo adequações e trazendo Curitiba novamente para o futuro. Nós temos 3 ou 4 programas somente na Secretaria de Finanças que estão sendo elaborados. Nós temos a COP ali, conduzida pelo Eduardo, que tem um trabalho fantástico, conduz o Nota Curitibana, e a gente tem alguns programas sendo atualizados para que a gente não tenha mais questionamentos e interrupção na prestação de serviço. Tem um exemplo que tem um novo SAI, que é um sistema que vai fazer a integração de recebimentos, pagamentos e a baixa efetiva, para que a gente possa ter uma maior rapidez na prestação de serviço ao contribuinte. Nós fizemos algumas adequações no sistema de gerenciamento de notas, e isso demanda dinheiro, infelizmente. Eu tive agora no SERPRO, na semana passada, e tive a sorte de poder entrar na sala cofre do SERPRO. É um negócio, assim, descomunal. O diretor do SERPRO me apresentou um computador. Ele falou assim: você já viu 2 bilhões de reais junto? Eu falei: não. Então, pois você está vendo agora. É um computador, você olha para ele, é absolutamente nada, mas são 2 bilhões de reais ali em máquina. Então, isso são valores expressivos que a tecnologia vem nos demandando. E daí a Dani vai falar da aplicação financeira e também já do valor de redução do ICMS, que já adianta de 36 milhões no quadrimestre. Então, nós temos a questão ali que colocada pela vereadora, né? A Previdência, ela tem um aumento, ela está basicamente nos mesmos valores, Indiara. O urbanismo, nós temos um incremento das licitações agora no primeiro quadrimestre de manutenção. Por isso que ele aparece com um valor tão significativo a maior nesse primeiro quadrimestre. Mas é um valor normal do exercício, só está sendo adiantado o prazo, né? Nós estamos iniciando as licitações antes, então foi colocado valores para que se inicie os procedimentos licitatórios antes no processo, por isso que aparece com este valor mais significativo. Da mesma forma, ali a tecnologia da informação, porque nós temos alguns processos que estão ocorrendo e foram colocados os valores tetos para os processos. Não significa que se realizarão nesses valores, né, mas os valores tetos para a licitação. Isso. E habitação, o aumento que acontece efetivamente na habitação é a Vila Divino, tá? É o incremento que foi feito para a realização da Vila Divino, que também essa acho que já foi licitada, está nos últimos trâmites, se não me engano, da licitação. Vila Divino, a gente tem Vila?
Vila Divino e o bairro novo do Caximba, né, que está sendo executado. Então tem um incremento. E para que a gente possa fazer as licitações, a gente tem que fazer a previsão orçamentária e fazer a reserva dos valores, como acontece com o Leixo Oeste, Leste-Oeste e Interbairros 2 e Inter 2. Que esse valor com binários não é só para ir para o leste, para o eixo. É toda uma malha viária que tem readequações, né? Tem os binários, Olga Bauster, binários sendo realizados, que isso dá aproximadamente R$1 bilhão, que se Vossa Excelência for verificar, ele consta, já não está mais no superávit. Ele já foi retirado para poder fazer esse... Na dotação inicial, então, não estava sendo considerado esse valor, e daí foi incluído? Porque R$1 bilhão é um valor bem relevante. Foi colocado superávit. Foi retirado do superávit. Isso, do superávit. Não estava mesmo na dotação inicial. Não, ele tinha uma dotação, mas para a reserva reserva da rubrica, né? Porque a gente sabia que usaríamos sabíamos que usaríamos o superávit para essa questão. Por isso que nós tínhamos o superávit. E daí da Previdência eu mostro depois. Sim, tá. A gente dá uma olhadinha. E agora o vereador Bruno Pessutti, o valor do ICMS, vereador, nesse primeiro quadrimestre a redução foi de 36 milhões, mas a previsão, espero que não se realize, é de aproximadamente 260 milhões. Mas agora com a alteração da forma de cobrança do combustível e algumas alíquotas que o governo do estado fez a correção, a gente espera ter não uma perda, mas assim um equilíbrio do que a gente já vinha recebendo. E agora, extra pauta, vereador, mais uma vez, de público, externar os meus sentimentos à passagem da senhora sua mãe, e que fique registrado o quanto vocês... Tive a oportunidade de trabalhar com os 3 irmãos, com o seu pai, então transmita à família os meus sentimentos. Pergunto se algum membro da Comissão de Economia deseja fazer sua manifestação. Não, então passamos ao vereador Rodrigo Reis, na sequência, vereador Sidney Toaldo, e fechamos com o líder Tico Kuzma. Com a palavra, vereador. Bom, primeiro, sabe da admiração, Cristiano Rhodes, conheço há muito tempo, sei da sua capacidade, os estudos, a dedicação, o empenho. Parabéns pelo seu trabalho na Copel, mais uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Cristiano lá na Copel, que foi espetacular no desenvolvimento da administração da empresa como um todo. O nosso abraço a Daniele, ao Mário Filho, ao Adriano Manzep, que é diretor do ISS, ao Eduardo, que aqui está. Eu só queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta simples, porque as pessoas fazem para nós. A gente sabe que o Tribunal de Contas exigiu que a Prefeitura de Curitiba fizesse não sei qual é o termo, adaptação da planta genérica da cidade, e acabou elevando alguns, muita gente deixou de pagar o IPTU. Eu queria saber qual é o impacto disso no orçamento da Prefeitura, porque a gente sabe que a Prefeitura não tinha o interesse, mas o Tribunal de Contas fez essa exigência da adaptação da planta genérica. Eu queria saber qual é o impacto disso no orçamento da Prefeitura. Muito obrigado. Vereador Cid. Obrigado. Saudar o nosso secretário, Cristiano. Primeiramente, obrigado pelo atendimento sempre prestativo da sua parte, como da sua equipe. Na verdade, também nessa mesma linha sobre não é REFIC, tá, secretário? Hoje não é REFIC. Mas duas situações. Nós fomos muito aqui criticados na aprovação, né, da questão do IPTU, e depois, posteriormente, conversando com o Sérgio Primo, que cuida muito bem dessa área. O número de recursos de IPTU esse ano, pelo que me consta, vai poder me confirmar agora, não foi tão alarmante como se pregou aí, né, algumas pessoas, né, que seria um caos o IPTU em Curitiba. E segundo, também com relação a essa arrecadação, né, claro que 57%, né, foi recebido à vista, claro, mediante também essa aprovação dos 10%, que com certeza na crise econômica que o país passa, realmente é um valor considerável, né? E esse montante realmente, eu acho que até é surpresa, mas não pelos 10%, porque realmente
A crise está aí, efetiva, está aí para todo mundo ver, mas acho que foi importante, né, também essa colaboração dos vereadores com a prefeitura com relação à aprovação dos 10%, para que a pessoa pudesse ter condição, pagar essa conta e as outras, posteriormente, durante o ano seu, pagar as suas outras despesas. Então, é somente isso, e parabenizar pelo trabalho seu, a sua equipe, toda a sua secretaria, faz um trabalho excelente aí junto à nossa prefeitura de Curitiba. Líder do governo, vereador Chico Kuzma. Também quero cumprimentar o secretário, toda a equipe, agradecer esse trabalho, esse empenho e, de uma certa forma, parabenizar também o nosso prefeito, Rafael Greca, o vice-prefeito, pela preocupação com as finanças do município. Ele sempre fala em todas as suas palestras da situação financeira do município com muito orgulho. Comentou de uma viagem recente que fez, que ele foi convidado para abrir, durante 3 dias, as falas, justamente pela situação fiscal do município de Curitiba. Então, assim, parabenizar o prefeito, assim, pela condução também, já do secretário Victor, agora do secretário Cristiano também, por colocar pessoas competentes que se somam a essa equipe tão competente de servidores de carreira que nós temos também na Secretaria de Finanças, que tocam de forma organizada, de forma transparente, e que buscam esse atendimento, não só aos vereadores, mas toda a população que procura a Secretaria de Finanças é respondida, é atendida, e dentro da lei tudo é feito ou tudo é resolvido, aqueles problemas que a população apresenta. Então, quero, secretário, cumprimentar, parabenizar também e agradecer todo esse empenho dos servidores, do secretário, dos superintendentes, de todos que compõem a Secretaria, e a gente vê nessa tranquilidade que a gente sempre participa da audiência pública de finanças, sempre de uma forma tranquila, sempre com uma participação tranquila e sempre exaltando os números positivos da Prefeitura. Então, parabéns, secretário, parabéns a todos os servidores da Finanças do município. Com a palavra, secretário. Grato, senhor vereador. Vamos começar aqui pelo Rodrigo, vereador Rodrigo Reis, que amigo não tem defeito, né, vereador? Então, os seus elogios são sempre muito bem-vindos à minha pessoa, muito agradecido e estendo os mesmos, eu digo igual, né? Igual a Vossa Excelência. Vereadora, a gente teve, e também já respondendo o vereador Sidney, agradecendo também as palavras, nós tivemos um impacto do IPTU, como foi apresentado a Vossas Excelências, que tiveram a ousadia e a compreensão do entendimento do que apresentávamos quando da aprovação da planta genérica, alteração da planta genérica. Então, nós tivemos a equipe do Sérgio Primo, comandada pelo Mário Nakatani, sempre teve uma preocupação de não aumentar a cobrança do IPTU. Tanto é que o impacto de um ano para o outro é aproximadamente 250 milhões. Né? Com toda a reforma que a gente fez, nós acrescentamos 250 milhões já aí com inflação e com tudo. Então, é uma questão que a gente sempre fez uma ponderação. Fizemos reduções de alíquotas, fizemos a criação de novas... Bom, Vossas Excelências tiveram a oportunidade. Esse impacto, então, é de 250 milhões. Tivemos uma grata surpresa de receber 659 milhões, praticamente no valor à vista, que dá 57% do valor orçado. É um valor assim, bastante significativo. E, mais uma vez, como eu já disse, vereador Sidney, agradecer a contribuição que eu já tinha dito no início da minha fala, e Vossa Excelência lembrou a contribuição que essa casa deu referente aos 10%, que, como disse o prefeito Rafael Greca, e agora eu transmito oficialmente, será mantido para o ano que vem. Ele já me disse isso, que eu poderia dizer a Vossas Excelências, será mantido para o ano que vem o mesmo desconto de 10%. E também já entrando ali na questão das reclamações e impugnações. Nós tivemos um total de 7.000 processos abertos no PROSEC. Né? Desses 7.000 processos,
o número de 4.700 suspendem a cobrança do IPTU. Ou seja, são esses o que interessa basicamente são, num total de 957 mil lançamentos, nós tivemos 4.700 impugnações. Né? Então, é um número reduzido, que a gente espera solucionar isso o mais rápido possível. Com absoluta certeza, há equívocos. Com absoluta certeza, há equívocos por parte do lançamento do município. E esses serão revistos. Nós faremos revisões de ofício. Né? Nós temos condição, por exemplo, eu posso dar um exemplo de um condomínio que se demonstrou realmente que foi feita a taxa de cobrança, foi feita a taxa da coleta de lixo, e o condomínio fez esse questionamento, essa impugnação, e nós identificamos realmente, eles apresentaram documentos, que eles têm uma coleta própria da taxa de lixo. Então, vai ser excluído essa taxa de coleta. Temos outros casos que houve erro de lançamento, realmente. Então, assim, no universo de 957.477 com equívoco, a gente considera um êxito do que foi realizado. Então, mais uma vez, e agora também respondendo já ao vereador Tico Cruz, me agradecendo as palavras também, vereador, mais uma vez, essa condição financeira que o município de Curitiba tem, ela inicia com o primeiro mandato do prefeito Rafael Greca, com a coragem que ele teve de apresentar esta reforma, com a coragem também apresentada pelo secretário Vitor, que também é muito meu amigo, e a gente não pode deixar de fazer a boa lembrança dos bons atos realizados, e o secretário Vitor teve uma boa participação, uma excelente participação na condução também dessas ações realizadas lá já no primeiro mandato, e vossas excelências também. O Francisco, que trabalhava lá na área era o superintendente, onde está o Mário hoje. O Francisco voltou para o estado do Paraná, está atuando na Secretaria de Estado, e sem sombra de dúvidas, mas assim, sem a mínima condição de você esquecer ou minimamente não lembrar. Eu agradeço todos os dias a presença da Dani no meu lado, lá na Secretaria, e agradecendo a Dani, ao Carlos e ao Claudinei, todos os funcionários de carreira, não só da Secretaria de Finanças, mas do município de Curitiba. São espetaculares, são extremamente preparados, fantásticos, vestem a camisa do município, e não vou dizer que é para essa administração, sempre, porque eu já tive a oportunidade de passar lá em outras. São pessoas extremamente comprometidas com o município. Então, assim, o meu agradecimento público aos funcionários de carreira da Secretaria de Finanças, que às vezes eu brinco lá na Secretaria, eu falo assim, está um silêncio aqui, porque está todo mundo pensando, vendo números e tal, e eu já começo lá a tumultuar um pouco, né, Serginho? Já viu isso? A Dani fica brava comigo lá, mas tudo bem, ela para rapidinho, né, de fazer as contas e conversa. Então, é basicamente isso, vereador Rodrigo, Sidney e Tico, que resumi numa fala só respostas aos três vereadores. Eu acho que consegui fazer, e graças a Deus, vereador Sidney Toaldo, não falamos do REFIC hoje. Pergunto se mais vereadores se inscreveram. Vereadora Amália? Posso, presidente? Não. Por favor, com a palavra. Obrigada, agradeço ao secretário Cristiano, a Dani, que é minha vizinha, descobri recentemente. Agradeço pela apresentação e pela presença. Eu fico assustada quando escuto vereadores aqui dizendo que o IPTU não aumentou. Eu não sei em que mundo esses vereadores vivem. Bom, as pessoas que me circundam tiveram realmente um aumento
extraordinário de IPTU. Se passar de 400 para 900 é pouco para o vereador Sidney, para mim não é. Para mim é bastante coisa. Muitas pessoas vieram me procurar dizendo que bateram na trave, na trave do aumento estipulado para esse ano, que ainda terão aumento no ano seguinte, aumentos que passaram dos R$250, porque tinham duas travas, R$250 e a porcentagem. Então, algumas pessoas bateram na trave dos R$250, algumas pessoas bateram na trave dos 20 e pouco % de aumento. Para o vereador Sidney isso é pouco, para mim não é. O secretário comentou um aumento de arrecadação de 250 milhões relacionados ao IPTU. 250 milhões de aumento de arrecadação é mais de 20% de aumento, ou seja, no bolo do orçamento do município de Curitiba, a gente está falando de um aumento de arrecadação de IPTU correspondente a mais de 20%, o que é certamente superior à inflação do ano anterior. Então, sim, a gente teve aumento de IPTU. Talvez os senhores não queiram assumir isso, mas sim, a gente teve. A minha pergunta, para ser direta, secretário, é com relação também ao IPTU, que nós recebemos também diversas reclamações com relação aos critérios de isenção. E quando eu comecei a falar sobre o IPTU aqui na casa, sobre o projeto que havia sido trazido pelo Executivo, e comecei a falar sobre o IPTU aqui nessa casa, uma das coisas que eu mais falei foi: nós estamos assinando um cheque em branco para a Prefeitura, porque a gente não sabe quanto vai aumentar. Vou concluir, por Vou gentileza. concluir, presidente. A gente não sabe quanto vai aumentar, a gente não sabe quais serão os critérios, e a gente pode ver isso claramente com relação ao critério de isenção. O ano passado existia um critério de isenção, esse critério foi alterado via decreto, que inclusive há um questionamento jurídico com relação a isso, se isso poderia ser feito via decreto, esses critérios, mas o fato é, muitas pessoas perderam o direito à isenção. Então, eu quero saber de onde surgiram esses critérios para isenção, por que a Prefeitura arrochou tanto os critérios para isenção e por que isso não foi falado quando da discussão do projeto do IPTU aqui nessa casa. Obrigada. Não temos mais vereadores inscritos, então eu peço a devolutiva do secretário e a equipe. Bom, quanto aos critérios, vereadora, como Vossa Excelência já disse, tem uma discussão jurídica, então vamos aguardar a decisão judicial para que a gente possa comentar. Não vou comentar a ação em trâmite. Os limitadores, nós tivemos dois limitadores apresentados, o 23,9% e o R$250. Quando houve... Que eu gostaria só de lembrar que, vereador Sidney, só não foi maior aumento porque eu comecei a discutir esse assunto aqui na casa. Mas, vereador, no momento oportuno, a gente só vamos continuar. Assim é, vereadora. Vossa Excelência pode falar as opções, mas a verdade é que nós tivemos... Não que Vossa Excelência não esteja dizendo a verdade. Uma verdade também que se apresenta é que nós tivemos um grande número de redução de imóveis que deixaram de pagar. Nós tivemos um grande número de isenção de imóveis de pessoas que deixaram de pagar, um grande número de pessoas que tiveram aumento praticamente zero. Nós tivemos uma grande correção da forma de cobrança do IPTU, da avaliação dos imóveis, trouxemos a valores presentes os imóveis que a sociedade tinha um valor venal e agora nós temos um valor venal próximo da realidade. A trava de 23,9, ela se aplicou e, sim, houve uma correção maior que 250%, mas a grande maioria, ela se manteve dentro dessa trava. Eu vou explicar uma situação, eu acho que para mim, ela foi bastante didática. Eu estava na rodoferroviária, fui comprar passagem para minha esposa, que estava indo para Lages, visitar a família dela, e dentro do guichê da companhia havia 4 pessoas. Uma delas estava com o carnê do IPTU, a folha do IPTU, conversando junto com os outros 3. Aí eu perguntei assim: o seu IPTU aumentou ou o seu IPTU diminuiu? Nossa, meu IPTU aumentou. Daí eu perguntei quanto que aumentou. Ela falou: aumentou R$50. Tá ok, aumentou R$50. Quanto que a senhora paga de IPTU agora?
Aí ela me falou assim, não, agora eu estou pagando R$175. Ok. A senhora mora em casa ou a senhora mora em prédio, em condomínio? Ah, eu moro em condomínio. Tá bom, moro em condomínio. Aí, isso, as outras 3 pessoas acompanhando a minha conversa. Moro em condomínio. Eu falei assim, tudo bem. Quanto que a senhora paga de condomínio? Eu sei que é uma comparação que Vossa Excelência dá risada da minha fala, mas eu acho que é bastante significativo e Vossa Excelência vai entender bem. Vai entender pela reação das pessoas. A senhora paga quanto de condomínio? Eu pago R$325 de condomínio. Por ano? Não, por mês. Quanto que a senhora paga de IPTU agora? R$175. Por mês? Não, por ano. Aí a reação das 3 pessoas, e não foi minha, das 3 pessoas que estavam junto com ela, da mesma condição social dela, muito provavelmente, falaram assim, então por que você está reclamando? Porque o valor do valor do IPTU paga muito do que é realizado no município. Ele paga asfalto, paga saúde, paga educação, paga segurança, paga iluminação, paga muito do que é realizado no condomínio. Então, não fizéssemos esta atualização, nós teríamos problemas futuros. Então, o município de Curitiba, ele vem num crescendo de ajuste fiscal. E é basicamente isso que a gente está fazendo agora e fez com o IPTU. Houve aumentos? Houve. Houve correções que não respeitaram talvez o 23.9? Houve. Por quê? Porque houve correção de lançamento. Houve atualização do imóvel. As pessoas buscaram fazer a atualização do imóvel e as que tiveram atualização nos últimos 5 anos, elas não entraram no limitador. Porque o imóvel que ela estava pagando nos últimos 5 anos era completamente diferente do que estava lançado nos cadastros do município de Curitiba. Então, quando houve um aumento que extrapolou o 23.9, é isso. O imóvel era um imóvel de madeira, hoje tem um imóvel de 100 metros quadrados, hoje tem um imóvel de 300 metros quadrados de alvenaria. Esse não entrou no limitador. Porque o cidadão fez a alteração e não informou o município de Curitiba. Basicamente estava sonegando. Então, foram essas alterações e essas correções que foram feitas. Por isso, ouso discordar de Vossa Excelência quando diz que foi dado um cheque em branco. Não foi dado um cheque em branco. Vossas Excelências e muitos aqui entenderam o que nós estávamos fazendo, nós fizemos de uma forma consciente, tanto é que nós não tivemos um grande número de reclamações. O nosso atendimento à população de Curitiba foi planejado desde outubro do ano passado. Nós fizemos treinamento com os nossos funcionários, nós fizemos treinamento com os nossos estagiários, fizemos treinamentos técnicos e psicológicos. Nós tivemos aulas com psicólogos de como atender a população, para que a população não saísse frustrada do atendimento. Muitos não gostaram do valor, mas elas não podiam reclamar do atendimento porque o atendimento foi mais humanizado. Então, para nós, tudo isso foi importante nessa realização. O cheque em branco, eu mais uma vez ouso discordar de Vossa Excelência. Tanto é que está aí os números. Perguntei a alguns vereadores com quem eu tive a oportunidade de conversar. A expectativa era muito maior do que foi realizado. Vereadores que tinham uma base bastante ampla da população mais carente me disseram que não houve tanta reclamação. Houve muita reclamação de pessoas mais abastadas, aonde tiveram uma correção um pouco maior, porque eram valores que não estavam sendo corrigidos de forma correta e foram trazidos a valor presente. Basicamente isso que aconteceu.
Nós temos mais vereadores inscritos? Não temos. Não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, nós faremos o encerramento dessa sessão. Antes disso, quero agradecer a toda a equipe da Comissão de Economia da Câmara Municipal, na figura da senhora Jussana Marques, diretora, a Cristina Fonseca, o Robert Jean Prestes, o Ederson Costa e o João Carlos da Costa. Também, mais uma vez, agradecer as presenças do secretário Dr. Cristiano Holtz, superintendente Daniele Regina dos Santos, superintendente fiscal Mário Nakatani Júnior, o Carlos Eduardo Cocout, o Departamento de Contabilidade Claudinei Nogueira, também Departamento de Rendas Mobiliárias Adriano de Andrade Manzep, o senhor Eduardo Moraes Markowski, não sei se pronunciei correto, Eduardo, e também o senhor Jadson Goulart, que acompanharam o secretário na audiência do dia de hoje. Ela foi breve porque os dados do primeiro quadrimestre são informações pouco significativas, eu poderia dizer. São informações que ainda em desenvolvimento orçamentário no período. Mas, não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão e a audiência pública, melhor dizendo, a audiência pública. Obrigado, Isabela. E agradecendo a participação das senhoras e senhores vereadores, demais autoridades, aqueles cidadãos que não puderam participar diretamente da reunião, a Câmara Municipal fica à disposição para qualquer questionamento, nós enviarmos via Comissão de Economia e Finanças ao Executivo. Agradeço ao senhor presidente Marcelo Fachinello e, de imediato, eu passo ao vereador Fachinello para a continuidade da nossa sessão. Muito obrigado a todos, um bom dia.